Bom, o anúncio que fizemos aqui durante os destaques é que as atividades médicas começam a assumir aí um certo ar de irregularidade com a diminuição dos casos de Covid e, de certo modo, o arrefecimento da pandemia do novo coronavírus. Para mais informações sobre o assunto, estamos aqui recebendo hoje o Dr. Almir, que é o diretor-presidente da MedCenter em Picos, onde diariamente são dezenas, talvez centenas de pessoas que comparecem ali nessa retomada na MedCenter. Dr. Almir, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Erivan. Boa tarde a todos que assistem à TV Centro-Sul. Agradecer o convite para falar um pouco dessa retomada da saúde, né? Que na realidade, no ano de 2020, né, durante a fase inicial da contaminação do coronavírus, tanto no Brasil quanto em Picos, houve uma parada desse setor de saúde, principalmente no âmbito ambulatorial, não hospitalar, né, devido ao aumento de casos. Mas no âmbito ambulatorial, da medicina preventiva, da medicina aonde você busca diagnosticar as doenças que afligem, não relacionadas ao coronavírus, a gente teve uma diminuição da procura das pessoas para fazer esse tipo de prevenção, esse tipo de exame lá de rotina. E o que vemos observando é que, com o passar do tempo, com o aumento da vacinação, essa retomada da medicina ambulatorial, ela vem em uma forte crescente, principalmente devido a várias pessoas no ano de 2020 não conseguirem nem realizar exames e nem consultas. Ô, doutor Almir, agora que, como o senhor diz, está havendo essa retomada com o aumento da vacinação, o Brasil, parece que já são aí mais de 140 milhões de doses enviadas pelo Ministério da Saúde para estados e municípios e pelo menos mais de 100 milhões de doses já foram aplicadas. Qual a importância desse fato na superação dessa crise sanitária? É extremamente importante porque a vacina é um modo de prevenção. Tá? E o que acontece é que desde o começo do coronavírus existia um certo receio das pessoas em frequentarem as clínicas, as unidades básicas, devido ao temor da contaminação. Tá? E isso aí houve uma demanda reprimida dessas pessoas que precisavam fazer consultas e exames, tá? E que por conta disso adiaram esses procedimentos e até pioraram a sua saúde devido a isso, porque muitos deles precisavam fazer consultas com uma certa frequência para acompanhamento de doenças crônicas e muitos deles não se encaminharam mais às instituições lá de saúde por conta desse temor maior de contaminação. Hoje, a gente já sabe como é esse mecanismo de contaminação, a gente já sabe quais são os fatores de prevenção para tal, a gente já sabe que as unidades de saúde estão muito mais preparadas para receber os pacientes do que estava há um ano atrás. Existem medidas sanitárias voltadas para clínicas, para hospitais, enfim, todo o âmbito lá da saúde, tá? Então, a gente entende que, conhecendo melhor todo o mecanismo de doença, de como se contrai, enfim, do coronavírus e tratamento e prevenção, a população já se sente mais segura em procurar os serviços de saúde, também relacionado ao aumento da vacinação em todo o país. E como tem sido, doutor Almir, nessa retomada, o comportamento dos pacientes? Primeiramente, como eu havia falado, existe um temor do paciente procurar as instituições de saúde para realizar seus exames e consultas de rotina. O que vem acontecendo, como eu falei, é a questão da vacinação, então diminuiu esse temor e o maior conhecimento da fisiopatologia da Covid-19. Temos vários relatos de vários pacientes que a gente atende no dia a dia, que estavam realmente reclusos em suas casas e temerosos em realizar os procedimentos médicos. E hoje retornam para os fazê-los, né,
na sua rotina anual ou semestral, de acordo com suas patologias. Então, o que a gente entende é que essa retomada do setor de saúde, ela vem crescendo devido à vacinação, extremamente importante, extremamente eficaz, que a gente vem demonstrando com o passar do tempo, essas vacinas que estão chegando lá no Brasil, em questão de quadros graves, e por conta de todas as medidas sanitárias que são implementadas nas clínicas para a biossegurança desses pacientes. Então, a gente vem observando essa maior procura no setor de saúde para as rotinas voltadas para ela. E como tem sido, doutor Almir, os médicos nessa retomada, como é que eles têm atuado? Porque tem uma demanda reprimida. Como é que tem sido também o papel aí do profissional de saúde nesse sentido? Pergunta bastante interessante. No começo da pandemia, existia um temor até da área médica, exatamente por falta de conhecimento da questão do Covid-19. Então, na fase inicial, utilizava até, chama-se de EPI, vários equipamentos de proteção individual, que hoje em dia a gente sabe que não são tão necessários. Então, hoje existe um melhor aproveitamento dos tipos de EPIs para os profissionais de saúde. E os profissionais de saúde se sentem mais confiantes em atender os pacientes munidos desses EPIs, né, que hoje se sabe quais são adequados para cada área, a área hospitalar, a área de clínicas, a área de atenção básica. Então, hoje, existe uma maior confiança do profissional de saúde em atender esses tipos de pacientes. O senhor fala a área de clínicas. E como é que as clínicas, o senhor é diretor-presidente de uma clínica, né, da MedCenter, como é que tem sido a condução desse processo? A condução desse processo começou desde os casos iniciais, desde um maior entendimento com a vigilância sanitária do município e do estado, buscando a maior biossegurança para o paciente, usando os EPIs necessários para que não ocorra a contaminação dentro do ambiente das clínicas, e todas as clínicas elas têm que passar por esse checklist de biossegurança. Tá? Então, os diretores dessas unidades têm que ficar bastante atentos que existem esses checklists para evitar esse tipo de contato dentro das clínicas. Bom, doutor Almir, o senhor disse também que existe uma demanda reprimida. Já é possível mensurar uma melhora e uma recuperação daqueles que têm as chamadas doenças pré-existentes? Isso mesmo, Erivan. A demanda reprimida aconteceu, esse retorno vem desde o final de 2020. A gente observa que ocorreu uma procura maior pelo serviço de saúde. Agora, com a segunda onda, teve outra baixa, devido, mais uma vez, o temor de contaminação. E agora, com a baixa de casos, a gente vem entendendo que esse retorno gradual das pessoas que precisam e necessitam buscar atendimento médico estão mais confiantes para tal. Doutor Almir, qual seria a palavra do senhor, uma pessoa que está aí no dia a dia, no enfrentamento, praticamente na linha de frente, junto com os demais profissionais de saúde, quais seriam as orientações que o senhor passaria agora, ou as dicas para aqueles que ainda não retomaram essa agenda de acompanhamento das doenças pré-existentes? Acho extremamente importante quem tem doença pré-existente, que procure o seu médico, retorne para o melhor monitoramento. As clínicas estão preparadas, como eu falei, com total biossegurança para atendê-los. E assim, o problema é que quando você deixa a doença crônica não ser monitorada, muitas vezes, com o passar do tempo, esse paciente retorna lá para o médico com complicações ainda maiores. Então, a manutenção, as consultas lá de rotina, principalmente para aqueles pacientes que têm hipertensão, diabetes, câncer, enfim, todos esses e outros são extremamente importantes que façam esse acompanhamento médico para não ocorrer uma maior complicação da sua patologia em um tempo futuro.
Para concluir, doutor Almir, como é que o senhor avalia a estrutura médica de Picos para o enfrentamento dessa fase, que já é uma fase mais branda? Picos hoje é o segundo polo de medicina do Piauí. Eu considero maior do que Parnaíba devido à pujança de suas instituições de saúde e ainda o crescimento maior delas. Praticamente acho que muitas delas estão preparadas, tá, para atender tantos pacientes Covid como não Covid. E recomendo e faço um apelo a todos que ainda não procurou o seu médico, que não fez a sua consulta lá de rotina, que os faça, porque é extremamente importante que essas patologias sejam monitoradas. Agradecemos aqui a participação, a presença, o atendimento ao convite aqui da produção do Jornal Centro-Sul, do médico Dr. Almir Júnior, que é diretor da MedCenter, e colocar o microfone à sua disposição para a conclusão, Dr. Almir. Muito obrigado à TV Centro-Sul, ao Erivan. A gente está falando um pouquinho dessa retomada do crescimento do setor de saúde. O setor de saúde hoje representa cerca de 9,2% do PIB lá do Brasil. Então, um setor extremamente pujante e necessário à população. Dentre esse PIB existe a saúde privada e a saúde pública, né? E a gente espera que cada vez mais essa saúde cresça, essas instituições cresçam, tanto no âmbito privado quanto no âmbito do setor público. O setor privado é um setor complementar, por isso que a gente chama de saúde complementar, tá? Então é o seguinte, a gente faz os nossos procedimentos complementar ao setor público. E o ideal é que o setor público também avance em várias tecnologias, em ampliações de hospitais, porque a gente entende que a macro-região de Picos é extremamente grande e ainda tem muito o que crescer no setor de saúde, tanto na parte terciária, voltada para hospitais, quanto na parte secundária, voltada para clínicas e procedimentos e consultas, e tanto na atenção primária à saúde, que é aquela primeira atenção que a gente tem, que é voltada para as unidades básicas, enfim. É isso que a gente espera, a nossa confiança que Picos cresça ainda mais nesse setor, porque existem cada vez mais colegas voltando para atender a nossa querida Picos. Então, agradecemos mais uma vez ao médico Dr. Almir Júnior por ter atendido aqui a produção do Jornal Centro-Sul. Desejamos uma boa tarde e êxito aí nessa etapa de retomada. É isso aí, estamos juntos com todos na população de Picos e é isso que a gente quer, é mais saúde para todos.